Boa noite. Vamos à gravação da aula, lição número 9, o Evangelho de Jesus Cristo. Lição 9 do curso Deixa a Bíblia Falar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui dessa lição. Aqui o PowerPoint desta lição está aqui na tela. Nós vimos até então 8 lições, né? A lição 1, a Bíblia é a palavra de Deus. Lição 2, como estudar a Bíblia. Lição 3, nós vimos as alianças mosaica e cristã, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Na lição 4, nós vimos a divisão religiosa. Na lição 5 e 6, nós vimos a Igreja Bíblica, parte 1 e parte 2. Na lição 7, nós vimos Jesus Cristo, o Filho de Deus. E na lição passada, 8, nós vimos o pecado e os seus resultados. Hoje nós veremos o Evangelho de Jesus Cristo, na lição 9. Qual é o significado da palavra Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego euangelion, que significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas. Ou seja, então, o Evangelho de Jesus Cristo são as boas novas de Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus Cristo, a mensagem, boa mensagem de Jesus Cristo. Nessa lição de hoje, irmão, nós veremos Deus tem profunda aversão ao pecado e profundo amor ao pecador. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Ou seja, quais são as mensagens de Jesus Cristo? Quais são as boas novas de Jesus Cristo? Qual é a boa notícia de Jesus Cristo? E também o que não é a mensagem de Jesus Cristo? Ou seja, o que não é o Evangelho de Jesus Cristo? Então, o primeiro tópico é: Deus tem profunda aversão ao pecador, ao pecado, né? Tem profunda aversão ao pecado, mas profundo amor ao pecador. Jesus foi chamado de Salvador. Está lá na Bíblia, em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo apareceu a José, esposo de Maria, que estava esperando um filho, Jesus Cristo. Ele disse a José: Ela, Maria, dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus Cristo veio salvar a humanidade da morte eterna, como vimos na lição passada. O pecado leva à morte eterna, mas Jesus Cristo morreu por toda a humanidade com a condição que o aceite como Jesus Cristo, Filho de Deus, se batizem, tenham seus pecados perdoados, recebam o dom do Espírito Santo e passem a ser parte do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, a igreja de Cristo, até a vinda dele, e terão assim a vida eterna. Jesus atraía a si as pessoas de má fama, né, os pecadores, né, pois sabiam que em Jesus encontrariam amor e aceitação. Lá em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2, está registrado: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus veio para salvar os pecadores. Ele precisava estar no meio dos pecadores para ensinar a verdade, ser luz. Não significa que Jesus Cristo tinha comunhão com os pecados dos pecadores, muito pelo contrário. Ele ensinava o que era correto e o que Deus queria. Jesus chocou e revolucionou o modo de pensar dos seus contemporâneos ao ensinar e praticar o perdão. Olha esse belo ensinamento aqui, registrado no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 6. É o caso da adúltera, né? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, ou seja, se algum de vocês não tiver pecado, e nós vimos na aula passada que todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e quem diz que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Então ele fala que se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ou seja, se todos obedecerem a Deus essa pergunta, ninguém poderia tirar a pedra nela, né?
Então inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos, pois compreenderam que tinham um pecado e então não poderiam atirar a pedra na adúltera, né? Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Mas, né, agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse sempre foi o ensinamento de Jesus. Perdoar o pecador, mas ensinar a verdade, a obediência e dizer para a pessoa não pecar mais. Assim devemos ser nos dias de hoje, né? Ensinar a verdade, orientar para que deixem a vida de pecado. Jesus disse que não veio chamar justos, e sim chamar os pecadores ao arrependimento. Em capítulo 9 de Mateus, versículos 10 a 13, nos ensina: Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, Jesus está ensinando aqui que ele precisava estar no meio dos pecadores para ensinar a verdade e salvar esses pecadores, ensinando sobre a vontade de Deus. Não significa que Jesus, no meio deles, tinha comunhão com o pecado. Não, Jesus não tinha. Ele amava os pecadores, mas tinha aversão aos seus pecados. Jesus explicou por parábolas o convívio com os pecadores. Em Lucas capítulo 15, versículos 3 a 8, nos ensina. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria do céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Então, esse é o ensinamento que Jesus nos passa, que devemos buscar as ovelhas perdidas, para que essas ovelhas perdidas se convertam a Deus e Deus lá nos céus terá alegria. Aqueles que já estão no caminho, já estão em paz com Cristo, já estão no caminho da eternidade. Precisamos levar o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, a todos os pecadores. Irmãos, a expectativa de Deus é pelo arrependimento dos pecadores, pois Ele quer que a reconciliação com a sua criação, ou seja, Ele quer que a sua criação se reconcilie com Ele. Não importando o que temos feito, pois Ele nos perdoa. Deus sempre perdoa o pecador. Ele quer que o pecador volte a ter a reconciliação com o Pai. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus nos diz: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Irmãos, Deus é graça e perdão que purifica o pecador. O profeta Isaías deixou registrado no capítulo 1, versículo 18: Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, depois de perdoados, tornaremos limpos, purificados em Cristo Jesus. Em Miqueias, capítulo 7, versículo 18, também está registrado: Quem é comparável a ti, ó Deus, que nos perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Jesus Cristo, Deus, nos perdoa, tem prazer em nos perdoar, desde que nos arrependamos dos nossos pecados e voltemos para Cristo, né? Muitos sofrerão a condenação eterna, mas não porque Deus deseja fazê-lo. Deus não quer, Deus quer a salvação de todos, né? Ezequiel capítulo 18, versículo 23.
Teria eu prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano de Deus, né? O Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ou seja, Deus se agrada de que os pecadores se desviem do seu mau caminho e vivam na obediência a Deus. Também em Ezequiel 33:11 nos diz: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel, né? Então Deus quer que que a humanidade que está em pecado, que não está em comunhão com Deus, que não se converteu a Cristo, saiam dos seus maus caminhos e se voltem para Deus. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. O segundo tópico do Evangelho de Jesus Cristo é que ele é o Salvador da humanidade. O salário do pecado é a morte. Nós vimos isso na aula passada. E por já havermos pecado, é o que merecemos. Está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, primeira parte. Pois o salário do pecador é a morte. Deveríamos todos, né, sofrer a justa punição pelos nossos pecados, mas graças ao amor de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, morreu por nós. Jesus Cristo foi a solução para nós não termos a morte pelos nossos pecados. A segunda parte do versículo 23 do capítulo 6 de Romanos nos diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação, irmãos, é um presente que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo, ou seja, a vida eterna em Jesus Cristo. Essa é a graça de Deus, ou seja, é um favor imerecido que é concedido por meio de Jesus Cristo. Só Jesus pode satisfazer ao mesmo tempo dois traços da personalidade divina de Deus, né? A justiça e misericórdia. Deus é justo e misericordioso. Justiça é retribuir a alguém aquilo que lhe é devido. Misericórdia é não imputar a alguém aquilo que ela merece. Cristo morreu pelos nossos pecados e o seu sacrifício foi aceito por Deus, pelo fato de Jesus nunca haver pecado. O autor da carta de Hebreus, capítulo 7, versículos 25 a 27, nos deixou registrado. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, ou seja, Jesus é capaz, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós. É de um sumo sacerdote como este que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ou seja, da velha aliança, do povo dos levitas, né? Aqueles sumos sacerdotes que eram homens, ele, Jesus Cristo, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Ou seja, Jesus ofereceu um único sacrifício e não fez o sacrifício por ele, porque ele não tinha pecado. Ele fez por toda a humanidade. O autor da primeira carta, Pedro, na sua primeira carta, em capítulo 2, versículos 22 a 25, nos ensina: ele, no caso Jesus Cristo, não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga contra a justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês são curados. Nós somos curados, né? Vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Essa é a finalidade que nós temos que pregar o evangelho, para que as pessoas que estão desgarradas de Cristo, de Deus, se convertam a Deus e a Cristo e fiquem no caminho do Senhor. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nos deixou registrado: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo morreu por todos os pecados nossos, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Jesus sofreu a nossa punição de forma voluntária. Era o plano de salvação de Deus. Alguns que estavam crucificando a Cristo pensavam que estavam matando Jesus contra a sua vontade e que por isso o estavam vencendo. Mas Jesus entregou-se e não foi forçado a morrer. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus deixou aqui, falou: Por isso é que meu Pai me ama, né? Deus ama, Deus Pai ama o Deus Filho, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. A missão de Deus em Jesus é claramente especificada por ele. Em João 3, 16 e 17, está registrado. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. O crer aqui é crer em Cristo e obedecer, pois até os demônios creem, mas não obedecem. Então, é crer e obedecer. Mas tem a vida eterna. Então, quem crer e obedecer em Cristo, e começa com a primeira obediência, o batismo, dali até a vinda de Cristo, terão a vida eterna, se manter fiel, obediente ao Pai. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. No dia seguinte, João Batista, né, viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Na velha aliança, na Páscoa, né? Quando o povo saiu da escravidão do Egito, foi celebrada a Páscoa, foi instituída a Páscoa, tinham que matar um cordeiro sem defeito, sem qualquer um defeito, sem mancha, sem nada, e era a Páscoa, que era uma festa que serviria para comemorar o fim da escravidão do povo de Deus do Egito. Então, aqui Jesus Cristo, ele foi o nosso cordeiro no sacrifício. Agora é a ceia do Senhor, né? Jesus Cristo libertou o povo da escravidão do pecado. Jesus Cristo, o cordeiro, sem pecado algum, sem defeito. O maior desejo de Deus não é outro senão salvar o homem, salvar a sua criação, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos ensina: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, ou seja, a volta de Cristo, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Quanto mais pregarmos o Evangelho, sabemos que muitos ouvirão, outros não, mas ele quer que todos busquem o arrependimento ao Pai. Primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4, nos ensina, recomendando a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, né? Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Ou seja, nos dias de hoje, devemos orar por todas as autoridades federais, estaduais e municipais, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Nós, discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, nós temos que pedir a Deus, orar por todas as autoridades, para que possamos seguir pregando o Evangelho com toda a segurança possível para que mais pessoas sejam salvas. Embora sabemos que há países que não aceitam o cristianismo e os cristãos são perseguidos, como foi no primeiro século pelo povo romano. Terceiro tópico da lição de hoje: o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Então, qual é a mensagem de Jesus Cristo? Quais são as boas novas de Jesus Cristo? O que nós devemos pregar? O Evangelho, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê aquele que crê em Cristo e obedece. O crer está atrelado à obediência. Romanos capítulo 1, versículo 16, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala: Paulo, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, primeiro que teve a salvação, o povo de Israel, do judeu. A salvação veio ao povo de judeu, depois ao grego. Ou seja,
A salvação que começou no Velho Testamento, como falamos lá das alianças, né? Deus criou um povo, o povo de Israel, para que as demais nações conhecessem a Deus através da obediência do povo de Israel. Então, a salvação veio primeiro aos judeus e depois para as demais nações. Hoje, graças a Deus, todas as nações do mundo têm a condição de ser salvo. Basta crer em Cristo Jesus e obedecê-lo. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4, Paulo nos deixou registrado. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Paulo pregando o evangelho aos gentios, né? O qual vocês receberam e no qual estão firmes, obedientes ao Pai. Não basta no crer, mas estão firmes, obedecendo aos mandamentos de Deus, né? Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, ou seja, a obediência. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Aqueles que conheceram a verdade, mas não obedecem, creram em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, é o perdão dos pecados. Atos capítulo 3, versículos 19 a 20, o Lucas, autor deste livro de Atos, deixou registrado: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Essa é a mensagem do apóstolo de Cristo, que deixou registrado lá e o Lucas registrou. No caso em Atos 3, essa fala, deixa eu verificar aqui na Bíblia, para não falar. Pedro e João estavam subindo no templo, Pedro pregando lá no templo, lá, falando para. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, falando para o povo judeu e pedindo para que se arrependesse, né? O povo judeu dos atos que eles fizeram contra Cristo. E o autor da carta de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, nos ensina: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, né? Deus falando. E de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Ou seja, Deus perdoa os nossos pecados. No momento em que nos batizamos, temos pecados perdoados e Ele não vai se lembrar mais. Depois de batizado, por sermos falhos, nós vimos na lição passada, pecaremos, erraremos o alvo, desobedeceremos a Deus, mas precisamos nos arrepender, como o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta, nos arrepender, pedir perdão ao Pai e novamente seremos purificados. A mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos ensina: porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus? Aqueles que se batizaram, seguiram o ensinamento bíblico, essa doutrina, a doutrina, onde o primeiro ato é o batismo, e começou em Atos capítulo 2, versículo 38, com mais de 3.000 batizados, a primeira pregação de Cristo, ali começou o reino dos céus aqui na terra, a igreja de Cristo. Então, quem está em Cristo Jesus batizado, não há condenação. O Evangelho é o poder para transformar vidas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, nos ensina: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, todos esses que cometem esses pecados não herdarão, desde que eles não se arrependam, né? Assim foram alguns de vocês, né? Mas vocês foram lavados, ou seja, foram batizados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por isso que temos que pregar o Evangelho de Cristo, as boas novas, para que as pessoas se arrependam e sejam lavados, purificados e santificados em Cristo Jesus. Então, o Evangelho, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, quando nos batizamos e nos entregamos totalmente a Cristo Jesus, nós somos nova criação. Nós mudamos completamente a nossa concepção de vida, nossos pensamentos, estamos agora como discípulos de Cristo, pensando e agindo como Cristo nos ensinou. Devemos ser o sal da terra e a luz no mundo nas trevas.
E o que que não é o Evangelho de Cristo Jesus? O que que o Evangelho não ensina? Não ensina a prosperidade financeira. No Evangelho de Jesus não há uma promessa de prosperidade financeira como alguns pregam aí fora, né? Em João capítulo 6, versículo 27, Jesus nos ensina: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Ou seja, não busquem demasiadamente a prosperidade financeira, esquecendo do reino de Deus. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Não significa que não devemos, que devemos deixar de trabalhar, buscar ganhar o pão, ler o pão de cada dia, não. Não devemos buscar uma prosperidade financeira que nos afasta do caminho de Deus, a obediência ao Pai, que nos leva a pecar constantemente. Jesus não condenou os ricos por serem ricos, mas condenou aqueles que amavam mais sua riqueza do que a Deus e ao próximo também. Amavam mais a riqueza do que ao próximo, como vemos na parábola do rico e do Lázaro, citada lá em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, e também na sua conversa com o jovem rico, citada em Lucas 18, versículos 18 a 30. Também tem outros evangelhos que citam esses dois fatos. Eu citei aqui só o de Lucas, porque eu vou trazer duas passagens a esse respeito. Primeira passagem, Lucas capítulo 18, versículos 23 a 25. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico, né? A conversa do rico com Jesus, né? Vendo entristecido, Jesus disse ao jovem rico: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, né? Largar a sua riqueza, né? De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, as pessoas que são exageradamente apegadas à riqueza, aos bens materiais, é difícil seguir a Cristo, né? Nessa passagem aqui, Lucas 16, 23 a 25, na parábola do rico e do Lázaro, né? O mendigo, né? Estavam lá no Hades, lá onde estava sendo atormentado o rico, né? Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, o mendigo. Aquele mendigo estava à porta do rico e o rico não dava atenção ao pobre, né? Ao Lázaro. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Ou seja, aqui nos ensina, quando a gente lê toda a parábola, que o rico recebeu coisas boas e Deus às vezes concede coisas boas para as pessoas e temos que usar essa riqueza, tudo vem de Deus, para ajudar o próximo, ajudar os irmãos em Cristo. E o rico aqui não pensava no mendigo. E o mendigo, enquanto isso, sempre tinha fé em Deus, mesmo nas suas dificuldades, nas suas provações, nas suas necessidades, sempre buscava a Deus e teve a sua recompensa. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, não é a cura de doenças na forma de milagres, como no primeiro século, os poderes, né? Vemos que após o último livro ser escrito, que é o livro de Apocalipse, a revelação completa de Deus aos apóstolos se consumou e toda a verdade foi dada como prometeu Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu isso aos apóstolos, né? Está registrado em João 16, versículos 12 a 13. Antes de Jesus subir ao Pai, na conversa com os apóstolos, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não faltará mais nenhuma verdade para os apóstolos. Então, as pessoas que disseram que depois que os apóstolos morreram, que receberam revelações de Deus, parte da verdade de Deus e registraram, não é a verdade bíblica, né? Toda a verdade foi revelada para os apóstolos. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Então, toda a verdade é ensinada pelo Espírito Santo para os apóstolos foi registrada e está no Novo Testamento. Quando os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, com poder, uma promessa de Cristo, está narrado lá no livro de Atos, mais precisamente em Atos 2, eles receberam poder para fazer sinais e maravilhas, incluindo curas milagrosas de doenças, expulsar demônios e falar nas mais diversas línguas dos povos existentes na época, né? Aquelas línguas maternas, né? Com o propósito de comprovar a pregação
do Evangelho de Cristo. Então, todos esses poderes dados aos apóstolos, ele tinha um propósito de testemunhar a pregação do Evangelho de Cristo. Mas mesmo tendo poderes, nós vemos casos na Bíblia que algumas pessoas não foram curadas, certamente porque não era o propósito de Deus. Os sinais e maravilhas de Deus, o propósito era testemunhar a verdade. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, Paulo, um apóstolo aos gentios com poderes, não se curou, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, ou seja, Jesus Cristo e Paulo, Jesus Cristo deu revelações a Paulo para que Paulo não se exaltasse, não ficasse soberbo daquilo que viu, que Jesus lhe mostrou, foi-me dado um espinho na carne. Esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Então, Paulo pediu que tirasse esse espinho da carne dele. Paulo, com poderes, não se curou e pediu a Deus. Mas Deus disse para Paulo, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Paulo ficou ciente e satisfeito com a graça de Deus. Paulo tomou com sabedoria, ele viu que aquele espinho na carne, aquele problema que ele tinha, era proposital para que ele não ensoberbecesse, né? Não ficasse soberbo com as revelações e o conhecimento da verdade que ele recebeu de Cristo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 20, Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo poderia ter curado Trófimo, mas não foi a vontade do Pai. Então, as curas milagrosas com os poderes do primeiro século se extinguiram daquela forma. Esses poderes milagrosos que os apóstolos receberam no batismo com o Espírito Santo também foram transmitidos a outros pelos apóstolos através da imposição de suas mãos sobre os mesmos, né? Os poderes milagrosos e outros poderes tiveram o fim de testemunhar que Jesus Cristo era o Filho de Deus e corroborar a mensagem de Cristo e dos apóstolos e discípulos como origem de Deus, ou seja, os sinais e maravilhas dos poderes eram para testemunhar a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Depois de toda a revelação dada, ou seja, depois do último livro, Apocalipse, por Deus aos homens, não foi mais preciso tais poderes como forma de testemunhar a pregação do Evangelho, pois cremos por fé na revelação completa de Deus, que nos dias de hoje está contida no Novo Testamento. Então, nós vimos que Deus cura, Deus tem poder para curar doenças, mas nos dias de hoje não é mais com aqueles poderes que tinham os apóstolos e aqueles que receberam imposição de mãos. Nos dias de hoje é através da fé em oração, e sempre é feito conforme a vontade do Pai. Também o evangelho não é a expulsão de demônios da forma como havia no primeiro século, né? Como é que era? Aqui um exemplo aqui, Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Ou seja, foi dado poderes, Jesus deu poderes a alguns para expulsar demônios. Esses poderes, como falei, e vamos reiterar aqui, esses poderes cessaram. Gosto muito quando ensino que o corpo do cristão, corpo físico, não há espaço para ninguém, mas além do Espírito Santo recebido no batismo. Então, as pessoas que ensinam, eu corroboro, todo cristão que recebe o Espírito Santo de Deus, não há espaço para Satanás. Ali habita o Espírito Santo de Deus. O Evangelho também não é o falar em línguas da forma como foi no primeiro século, né? Atos capítulo 2, versículos 7 a 8, lá no batismo com o Espírito Santo, um dos poderes recebido pelos apóstolos através do Espírito Santo era o falar em línguas, nas línguas maternas daquelas nações que estavam no dia de Pentecostes, né? Então, os povos daquelas nações ficaram atônitos e maravilhados. E eles perguntavam, caso não são galileus todos esses homens, né, que estão falando, ou seja, os 12 apóstolos, Matias aqui junto, já substituindo Judas,
Então, como os ouvimos, cada um de nós em sua própria língua materna, né? Ou seja, aqui então nós vemos que o falar em línguas eram línguas conhecidas, não línguas estranhas. Aqueles galileus não tinham cultura para falar as mais diversas línguas que estavam presentes na festa judaica. Precisariam pregar a Jesus Cristo a todos. Como pregar a Jesus Cristo nas mais diversas línguas daqueles judeus que estavam presentes, né? Então, um dos poderes do Espírito Santo que eles receberam é essa, falar em línguas, nas línguas maternas das nações, né? Dos povos que estavam presentes. Esse poder foi de grande auxílio na propagação do evangelho nas mais diversas cidades, principalmente as portuárias, ou seja, os apóstolos receberam esse poder e, como foi dito aqui, está na Bíblia, eles impuseram a mão sobre alguns discípulos e transmitiram esses poderes, pois as pessoas precisam pregar a Cristo nas mais diversas línguas existentes naquela época. Mas um dia não seria mais preciso tais poderes, né? Como já vimos aqui, Paulo profetizou o seu término. Vamos ver essa passagem em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 a 10. O amor nunca perece e nunca vai perecer, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ou seja, Paulo ensinou aos coríntios que também o poder de falar em línguas desapareceriam da forma como foi dado no primeiro século, sem estudos e cursos como há nos dias atuais. Né? Para a gente falar em línguas nos dias atuais, temos cursos de línguas para isso. Então, os poderes de falar em línguas, os poderes de fazer cura por milagres, todos os poderes dados no primeiro século, eles cessariam, desapareceriam. Pois, como já dissemos, aqui tudo teve um propósito, ou seja, de que a revelação completa da vontade de Deus fosse dada. O que era imperfeito, ou seja, a revelação estava sendo dada aos poucos. Então não estava perfeito ainda, aos poucos. Desapareceria. E viria o que é perfeito, que é a revelação completa. Então, quando viesse a revelação completa e veio com o último livro de Apocalipse, não precisaria mais dos poderes para testemunhar a pregação. A pregação e a revelação completa, prometida por Jesus apóstolo, já estava presente. Agora cremos por fé. O Evangelho não é a solução ou a ausência de problemas nessa vida, pois o sofrimento faz parte da vida cristã. João capítulo 16, versículos 33. Jesus falando: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenho ânimo. Eu venci o mundo e nós venceremos em Cristo Jesus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina: Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, assim como Paulo estava passando lá, né? Nós lemos lá atrás. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, ou seja, obediência até o final, não devemos fraquejar, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar a coisa alguma. Devemos pedir sabedoria ao Pai para vencermos as provações e aumentarmos nossa fé em Cristo Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 42. Jesus aqui retirou-se outra vez para orar. Jesus sempre orava e nos ensina a orar constantemente ao Pai, para vencermos nossos problemas, né? Superarmos nossas provações. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, ou seja, a crucificação na cruz, a morte, sem que eu beba, faça-o, mas faça-se a tua vontade, né? Não a dele. Assim devemos ser, sempre orar a Deus, pedindo as coisas com fé, mas sempre dizendo que faça a vontade de Deus. E Deus quer o melhor para nós. Muitas vezes não sabemos o que é o melhor para nós, mas Deus sabe. Então, as coisas às vezes não acontecem no momento que a gente pede, pode acontecer mais tarde ou não acontecer. É a vontade de Deus. Em Apocalipse, capítulo 7, versículos 13 a 14, uma carta destinada aos cristãos do primeiro século. Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, esses são os cristãos que morreram no primeiro século, defendendo Jesus Cristo, não negando Jesus Cristo. Morreram, o Império Romano
combatendo o cristianismo, matando os cristãos. Eles não negaram a Cristo. Estavam ali a visão, teriam a vida eterna. Assim seremos todos nós. Quem não negar a Cristo, Jesus Cristo não nos negará diante de Deus. Também tem essa passagem aqui de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 19, nos ensina: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, né? As provações, o fogo que surge para nos provar nossa fé, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, se você sofre, que não seja consequência dos pecados de vocês. Contudo, se sofre por ser cristão, se obediente a Deus, seguidor de Cristo, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esse ao justo é difícil ser salvo? Que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Embora, irmãos, Deus tenha o poder para curar, resolver todos os nossos problemas e muito mais, ele nunca fez uma afirmação direta para nós que faria isso. E quando faz, ou seja, nos cura, nos ajuda em nossas vidas, é segundo a sua vontade soberana. Devemos sim orar e pedir a Deus que atenda às nossas necessidades, pedindo com fé, mas para que seja feito conforme a vontade de Deus, pois o Pai sabe o que é melhor para nós. Está aqui na primeira carta do apóstolo João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 a 15, nos ensinando. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Nós devemos pedir com fé que vamos receber. No tempo de Deus. Mas se não recebemos como Paulo não recebeu, não foi tirado o espinho dele, sabemos porque é o melhor para nós. Deus não quer que nos perdamos mais e voltemos para as trevas, é um mundo de pecados. Conclusão dessa aula de hoje: o pecado, que é o errar o alvo, né, ou a desobediência à vontade de Deus, e é o pior de todos os problemas da humanidade, mas o pecado tem solução. A solução é Jesus Cristo, conforme diz o Evangelho, suas boas novas, a mensagem. A reconciliação com Deus é a maior necessidade do homem, o homem pecador, né? Essa necessidade pode ser plenamente suprida através da busca pelo conhecimento sobre Jesus Cristo, contido no seu Evangelho. Precisamos buscar a Jesus Cristo para o perdão dos pecados, a fim de recebermos o dom do Espírito Santo, que nos conduzirá à vida eterna com Deus. No Evangelho de Cristo, as boas novas, a mensagem de Cristo, consta tudo o que precisamos saber para obtermos isso. Na próxima lição, irmãos, da lição 10, nós veremos a fé que Deus realmente quer. Deus abençoe a todos. Esta foi a lição de hoje.